sejam bem-vindos a mais um encontro da série Conhecendo o CMT. Hoje temos a grata satisfação de contar com a presença do nosso sócio Fernando Araújo, aqui em Lisboa, né, que nos dá a satisfação, Fernando, de participar desses nossos bate-papos. Né? Obrigado pela presença. E como os colegas já sabem, nós sempre começamos, Fernando, esse bate-papo, essa conversa de maneira bastante informal, pedindo que o colega fale um pouco da sua infância. Aquela curiosidade de como é que era o Fernando estudante, o Fernando criança. Nos fala um pouquinho disso, por gentileza. O Fernando criança já está um bocadinho remoto, mas independentemente disso, o Fernando criança foi uma criança feliz, tímida, talvez um pouco frustrada, mas sobretudo feliz. Eu fui uma criança extremamente precoce, neste sentido que, por uma razão qualquer, naquela velha tensão nature versus nurture, eu revelei algumas capacidades intelectuais muito precoces. E tornei-me um poliglota muito cedo e fui sempre o melhor aluno em tudo onde me metia muito cedo. E só a partir para aí dos 12 anos é que então comecei a admitir concorrência. E depois tornei-me um aluno, enfim, do topo, mas já não necessariamente o melhor. Mas até aos 12 anos dava-se ainda outra circunstância, que eu era o melhor aluno e praticamente, confesso, praticamente não estudava. Portanto, há ali qualquer coisa de um pouco misterioso, que eu posso admitir que também fosse um fenómeno de osmose. O meu pai era um advogado com interesses culturais muito profundos. E então, de alguma maneira, nós vivíamos dentro de uma biblioteca, eu assistia a conversas extremamente eruditas, etc, etc. E talvez eu fosse uma esponja, não sei, talvez eu atribua a isso. Agora, foi um momento muito feliz, porque eu às vezes, quando me ponho a pensar nesses tempos, lembro-me que havia ali um impulso que desapareceu. Eu, naquela altura, eu amava todas as pessoas que estavam vivas, ou melhor, estavam vivas todas as pessoas que eu amava. E este equívoco, que é melhor não ser editado, é um equívoco genuíno, porque eu de alguma maneira sentia que era o meu amor que as mantinha vivas. É curioso. Ou seja, eu nem... Isso é comum em crianças. Eu não me apercebia, mas era, no fundo, a minha estima era uma espécie de um pilar para a presença daquelas pessoas. E é evidente que, como a esmagadora maioria das pessoas, os anos foram passando, mas há uma criança que subsiste. E, portanto, eu sinto um apelo, às vezes irresistível, a uma certa infantilidade, que é a reconciliação. Não apenas com essa parte edénica e especialmente bem-sucedida da minha vida, mas também uma espécie de um recôndito desejo de que voltem a estar vivas as pessoas que eu amava. Bonito. Então, na verdade, para os amigos e para os colegas que já conhecem você há tanto tempo e que unanimemente ficam impressionados com a sua capacidade de leitura, quando você sai usualmente de férias e coloca lá os livros separados para as férias, isso já vem de muito antes. Vem, mas com esta agravante é que eu, em criança, nem era preciso leituras. Eu fazia redações extraordinárias, reconheço. São tão poucas leituras. E você ainda tem alguma dessas ainda? Tenho. Eu, aliás, tenho um episódio que eu costumo contar, extraordinário, de ter feito um exame com um texto que era meu. Não é possível. Mas como assim? Nos conte melhor. A professora apresentou como texto uma redação que eu tinha feito uns meses antes. Com quantos anos isso? Sobre a caça da baleia. Tinha para aí 9 anos. E depois até tem este detalhe, que eventualmente é curioso, que a primeira pergunta no exame era: diga quais são as intenções do autor. Toda a gente olhou para mim, começou-se a rir, eu respondi, e agora ainda vem a parte mais curiosa. A professora pôs aquilo, notou como incompleto. Mas ela não sabia que o texto... Sabia, claro, estava lá o nome, enfim. E ela pôs incompleto. E eu, na altura, achei aquilo um pouco caricato, e contado parece um pouco caricato, mas ela tinha toda a razão, claro. Hoje, tenho a sofisticação suficiente para perceber que os textos não são propriedade subjetiva do autor. Ganham uma certa objetividade e eu próprio não sabia explicar muito bem as razões pelas quais aquilo... Ou seja, fui demasiadamente subjetivo na resposta. E, portanto, isso é apenas um episódio que demonstra que, de facto, tinha ali uma capacidade qualquer. Às vezes tenho pena de os anos irem provocando essa ilusão. Mas alguma coisa ficou. Mas é uma coisa que depois ficou já muito cultivada, ou seja, sem a espontaneidade. Hoje é um grande esforço eu tentar manter alguma vida intelectual em mim. E,
portanto, esse é um grande esforço. É um esforço, dedico-me a isso, aplico-me a isso, mas sinto que, enfim, o tempo não perdoa. E eu fico imaginando aqui, eu estou me imaginando o seu colega, nessa época com 9 anos, 10 anos, e as crianças como são. Mas como é que eram os seus colegas? Porque eu imagino os seus colegas fazendo um exame, tendo um texto seu. Como é que era a sua relação com os colegas? É curioso. Era uma relação muito paradoxal, porque eu não era especialmente bem comportado. Era mais, como no Brasil falamos, da turma do fundo. Era uma atração irresistível por marginais, que verdadeiramente só vinha encontrar aos 12 anos, e isso explica de alguma maneira o momento de transição. Na adolescência foi um embate com a realidade, porque eu estudava no Liceu Francês, que era um ambiente muito casulo, e que pouco ou nada tinha a ver com a realidade portuguesa. E depois defrontei com a realidade portuguesa, pura e dura, quando passei para o ensino oficial aos 12 anos. E nessa altura alimentei o meu fascínio, que já vinha de antes, com uma certa informalidade que eu não sabia ainda bem a que correspondia, e verdadeiramente só veio a florescer quando, bem mais tarde, aos 21 ou 22 anos, fiz o serviço militar obrigatório. Eu aí percebi qual era a minha verdadeira natureza. A minha verdadeira natureza era a natureza de um anarquista. Sim. E ainda hoje me mantenho um pouco anarquista. Não um anarquista político, mas uma pessoa com convicções libertárias muito profundas. Uma espécie de uma aversão epidérmica à autoridade, com uma certa vontade romântica de transgressão. Há muito disso. E como foi esse Fernando anarquista no Exército? Muito oprimido, porque no Exército, claramente, nós somos confrontados com a razão pela qual existem anarquistas. Ou seja, ali foi posta à prova totalmente o meu impulso. Foi totalmente posto à prova. E confirmei-o totalmente. Eu acho que o serviço militar devia consistir pelo menos uns 15 dias daquele tratamento brutal para várias coisas, uma delas as pessoas perceberem-se dos limites da sua capacidade de sobrevivência. Eu achei que isso também é importante, mas também para perceberem o que é serem tratadas com absoluta injustiça e brutalidade, não digo real, mas potencial e forte, para se testarem elas próprias quanto à sua capacidade de adaptação ao poder arbitrário, porque há muito no Exército poder arbitrário deliberado, não é por mal das pessoas, é a instituição quer que as pessoas obedeçam cegamente. E conseguirmos que um cidadão civilizado obedeça cegamente, temos que primeiro sujeitá-lo a ordens arbitrárias. Porque enquanto ele resistir a ordens arbitrárias, ele não vai obedecer cegamente. Portanto, aquilo é deliberado. Mas comigo era forte, a dose era muito forte. Eu serviu-me de vacina. Claro. Nunca mais fui capaz de lidar com ambientes onde houvesse, por exemplo, hierarquias muito fortes. Sem contestação, sim. Não, eu não sou um contestatário. Sim. Saio discretamente. Não é? Aquela coisa do Hirschman. Eu digo uma contestação. Exit voice, loyalty. Eu faço muito mais exit do que voice. Por exemplo, no ambiente universitário tenho fugido muito de capelas, de arranjos hierárquicos dentro da universidade, precisamente por isso. Quero manter um outsider, as pessoas às vezes lamentam que eu me mantenha como outsider, mas eu tenho muito a ganhar em ser outsider. E você já mencionou que seu pai era advogado. E como é que foi a decisão por fazer o curso de Direito? Bem, francamente, foi uma decisão completamente casual, preguiçosa. Eu, no momento em que devia tomar essa decisão, caiu sobre Portugal uma autêntica calamidade que foi a Revolução de 1974. Eu devia tomar essa decisão entre 74 e 75. E em 74 e 75, de repente, as luzes apagaram-se. Literalmente, as luzes apagaram-se. E todas as perspectivas que eu tinha de futuro, e não eram só de direito, de repente tornaram-se inviáveis. Então, diríamos, talvez por instinto de sobrevivência, eu imaginei que talvez o caminho mais seguro fosse seguir os passos do meu pai. Desistir de muitos outros sonhos. Porque achei, bom, pelo menos, vou tentar sobreviver desta maneira. E, de repente, surgiu a oportunidade de um curso na Universidade Católica que permitia, eventualmente, fazer direito sem ser uma matriz marxista ou leninista. Eu tinha estado um ano à experiência na Faculdade de Direito, onde eu agora dou aulas,
E era só marxismo-leninismo com um grande complemento de maoísmo. Para quem não quisesse só marxismo-leninismo, ainda tínhamos o maoísmo. Eu percebi que ali não tinha futuro, não sairia ileso daquela experiência. Portanto, perante esse vazio foi isso. Não houve assim nenhum chamamento. Nem sinto que tenha uma especial vocação para o direito, e a confirmá-lo está a minha vida. Eu tenho usado o direito para muitos temas perijurídicos, bioéticas, análise económica do direito, etc. Não é? Economia, história do direito, filosofia do direito, mas depois o direito nuclear, gosto muito dele, gosto de o tratar, mas não diria que eu faço mais por consciência de dever do que provavelmente por atração, que revela que eu sou assim uma espécie de um jurista. Fernando, você mencionou antes que você, quando houve a Revolução, você abdicou de alguns sonhos. Que sonhos foram esses? Há muitos variados. E eu hoje percebo pelas compras de livros que eu faço. Por exemplo, arquiteto. Adorava ter sido arquiteto. Claro. Se lá tantas outras coisas, adorava ter sido astrónomo. Claro, mas isso você realmente chegou a pensar sobre isso? Ou era um pouco mais jovem, aquela modernizada? Não cheguei porque no momento em que ia fazer isso, caiu a Revolução. Portanto, literalmente foi cortada sequer a possibilidade da minha escolha. Criou-se um caos, e a gente, no fundo, no caos já não escolhe. Passamos a um modo de sobrevivência. E nesse modo de sobrevivência nós encostamos ao que está ali mais sólido, não é? Quase o direito como uma tábua de salvação. Depois logo se vê. Depois, durante o curso de Direito, sonhei em ir para a carreira diplomática. Sim. E depois, por mero acaso, quando terminei o curso, abri um concurso para a carreira diplomática e eu fui chamado para o serviço militar. Eu não concorri. Muitos colegas meus concorreram e entraram. Isso depois de ter feito o serviço militar, claro, bem depois. Não. Previamente. Não, eu terminei o curso em 1982, e entrei no Exército em 83, talvez. E foi nessa altura que eu vi o concurso. Eu disse, não posso concorrer se vou agora para o serviço militar. Não sei se dispensam, se não dispensam. Não. Vamos, quando muito, para o concurso seguinte. E quando eu saí, os meus colegas que concorreram já tinham entrado, eu senti-me um bocadinho inferiorizado. Agora, se eu entrar, já vou ser sempre júnior em relação a eles. Quer dizer, perdi aquela motivação, porque a motivação também tinha a ver com a camaradagem. Não é? Sim, se eu tivesse entrado, entrava com os meus contemporâneos, etc. Claro. Era diferente. Esse sonho foi morto dessa maneira, e aí devo dizer que a providência estava do meu lado. Porque confesso que teria sido um erro tremendo para a carreira diplomática. Porque aí era ordens sobre ordens. Exato. Tenho um colega meu que é um bocadinho como eu, foi para a carreira diplomática, anunciou um dia aos superiores hierárquicos que gostava de ser cônsul em Vancouver para poder escrever lá um romance. Claro, os superiores hierárquicos puseram-me numa gaveta, nunca mais de lá saiu. Resolveu ser sincero. Fernando, embora não seja o objetivo, né, da nossa conversa aqui, mas como você falou algumas vezes, e como nós estamos aqui em Lisboa, eu gostaria de pedir para você alguns minutos só, você falar um pouquinho sobre a Revolução. Porque eu me recordo, quando eu estive aqui, no período de estudos, me recordo de ler algumas coisas sobre a Revolução, e é interessante como nós não... Eu me recordo de ler na Constituição, né, o que ali estava escrito, o impacto que causava. Sem querer desviar totalmente, mas já que nós entramos nesse assunto, nos fale um pouquinho como foram esses dias de caos que você mencionou. Pois, pode ser interessante para os nossos colegas brasileiros e para os nossos colegas jovens, que uma vez por outra têm estado a ver ao longe, assim no horizonte, umas ameaças de guerra civil, mas na verdade não estão sujeitos a uma situação de revolução, vamos dizer, cataclísmica, na sua memória recente. Bom, por exemplo, foi isso nos anos 30, claro. Sim. Até ao Getúlio, certamente. Mas é diferente ter vivido. E eu posso dizer que uma revolução é um bocadinho como a vida. Há quem ganhe e há quem perca. Portanto, até posso admitir, e há pessoas que tiraram um imenso proveito da revolução, que agora recordam com nostalgia esses dias. E depois também há pessoas que sofreram com a revolução e que recordam com nostalgia esses dias. Mas não estão equivocadas, porque o que elas recordam não é a revolução.
não recordam com nostalgia a Revolução, recordam-se de quando elas tinham a idade que tinham quando tinham a Revolução. Agora são nostálgicas delas próprias. Eu não tenho nostalgia nenhuma porque eu passei nesse cataclismo e a Revolução subitamente é a perda de todos os referentes. Tudo aquilo que estava certo passa a estar errado, tudo o que estava errado passa a estar certo. E no caso português ainda houve uma espécie de uma enxurrada que resultou do facto do regime deposto nessa Revolução ser um regime que durou 48 anos. Embora o atual também já tenha ultrapassado os 48 anos, mas durou 48 anos. De maneira que, de alguma maneira, havia uma espécie de um desejo de vingança contido que foi-se acumulando e que não era detectável. Portanto, o seu vizinho, que era um homem civilizado, no dia 24 de abril de 1974, no dia 26 de abril de 74, ele aparecia-lhe hostil, nunca mais fez a barba, nunca mais se penteou, nunca mais tomou banho. E aparecia de repente, Portugal tornou-se um paraíso comunista. De repente, mas muito aceleradamente, em menos de um ano, Portugal ameaçou tornar-se a Cuba da Europa. Em menos de um ano, com cidadãos que até um ano antes eram absolutamente ordeiros, pacíficos, cordiais, simpáticos. Eu creio que só há um paralelo disto na Guerra Civil de Espanha. Porque, pelos testemunhos que eu tenho na Guerra Civil de Espanha, também foi uma degradação muito súbita. Pessoas que eram cordiais, amigas, que se entreajudavam, que trabalhavam, que gostavam de trabalhar, subitamente deixaram de trabalhar, dedicaram-se exclusivamente à perseguição mútua. O ódio mútuo, até que nessa altura apareceram as armas e passaram do ódio mútuo à fuzilaria. Aqui ainda houve alguma fuzilaria, não muita, mas houve uma destruição absoluta do tecido produtivo. Curiosamente, só o ano passado é que Portugal teve um resultado pior do que teve em 1975 em termos de queda do PIB. Sim, em um ano de pandemia, né? Por causa da pandemia. Exatamente. Portanto, a Revolução... Tem uma noção do que foi a Revolução. A Revolução foi equivalente a uma pandemia. Equivalente a uma pandemia. Com esta agravante, que ninguém ficou proibido de sair de casa. Não havia nada contagioso. O que é que as pessoas deixaram de trabalhar, assaltaram os bancos, assaltaram as embaixadas, tudo. Uma loucura absoluta. Portanto, aquela coisa que nós dizemos lei e ordem, que às vezes ironizamos com a ideia de lei e ordem, isso eclipsou-se. E quando nós também, olhando para a história, dizendo assim, quando a lei e a ordem se eclipsam, o vazio é preenchido por senhores feudais, também aconteceu. Neste caso, partidos. Os partidos eram os senhores feudais que tomaram conta do Estado português até hoje. Fernando, como é que foi o Fernando na faculdade de Direito, como aluno? Eu tirei o curso na Universidade Católica e foi um momento particularmente feliz. Porquê? Porque foi o primeiro curso da Universidade Católica, o primeiro curso de Direito. Tínhamos, portanto, aquela coisa do pioneirismo. Estávamos a testar. Em algumas das disciplinas nem sequer tínhamos manual. Eram xeroxes de artigos, etc. Os professores também estavam a improvisar um pouco, mas, sobretudo, eu tive a sorte de apanhar professores que tinham sido expulsos das universidades, porque os professores foram todos expulsos. Todos. E alguns foram para o Brasil, etc. E depois alguns regressaram. E alguns dos que regressaram foram contratados pela Universidade Católica. E eu, portanto, tive sorte, por exemplo, de ter professores de Coimbra, que eu não teria tido se estivesse aqui na Faculdade de Direito de Lisboa. E entre as pessoas de Coimbra estavam grandes nomes na civilística do século XX, os maiores nomes da civilística do século XX, e ainda, e este aspecto sentimental não escapou, alguns que sido professores do meu pai. E, portanto, eu tinha nascido e crescido com a admiração por aqueles nomes. Nunca sonhei vir a ser aluno deles. E, de repente, eles estavam ali à minha frente. E alguns ainda se lembravam do meu pai, porque eu sou homónimo do meu pai. Então, você é filho de... Pronto, e havia ali uma certa cumplicidade. Muito engraçado. E aí você seguia sendo um aluno bastante dedicado, ou você já também era um pouco mais jovem, já era um bocadinho mais desorganizado. Sim. Mais desorganizado, por duas razões. Uma, porque a minha vocação jurídica não era tão forte, tão arrebatadora, e depois também por uma outra razão. A Revolução, de facto, abanou-me. E retomar hábitos de estudo não foi nada fácil. Porquê? Porque para um jovem com 18, 19 anos, a sociedade implodir tem algumas vantagens. Podem imaginar quais.
os costumes liberalizam-se. Colocam-se E então a noite lisboeta passou a ter outro encanto, não é? Mesmo para jovens que não tinham dinheiro, como era o meu caso. Os jovens aos 18, 19 anos não têm dinheiro, mas divertiam-se loucamente. Divertiam-se loucamente. E, portanto, a movida lisboeta também surge nessa altura. Esse movimento noturno. E, portanto, expressei-me um bocadinho e eu tinha algumas colegas senhoras que eram muito melhores alunas do que eu. Portanto, algumas até devo dizer que talvez tenham guardado algum ressentimento 20 anos depois, quando viram a carreira que eu segui. Não é? Mas algumas devem ter sonhado que poderiam ter seguido pela carreira académica e tal. Mas não digo que alguma tenha sido discriminada, porque muitas delas o que fizeram foi, como não tinham serviço militar, ganharam 18 meses em relação aos colegas homens. Portanto, empregaram-se mais cedo. E, portanto, havia no mercado a consciência de que aquele primeiro curso da Universidade Católica era o primeiro curso não marxista-leninista maoísta. Portanto, há 6 ou 7 anos que ninguém era contratado decentemente. Então, nós tínhamos emprego mais ou menos garantido, não é? E elas não resistiram à chamada, não é? Foram solicitadas logo para todo lado. Portanto, quando chegou a vez da academia... Claro. E aí, então, Iago, aproveitando um pouco, como é que foi o seu ingresso na academia? Quando acaba o curso de Direito, o que o Fernando, o que você vai fazer? Eu estava no serviço militar. Sim, pós-serviço. Não. Eu vou contar porque há uma parte aqui um bocadinho negra. Eu termino o curso e sou convidado pela Universidade Católica para ser assistente. Até de Direito de Trabalho. Foi uma matéria que eu, só muito remotamente, depois voltei a ver. Embora eu tenha já escrito umas coisitas de Direito de Trabalho, mas muito pouco. E fui chamado para o serviço militar. A única emprego que eu tive entre terminar o curso e o serviço militar foi como assistente na Universidade Católica. E depois fui fazer o serviço militar e a lei de serviço militar e a Constituição portuguesa, aprovada em 1976, diziam ambas a mesma coisa. Quem presta serviço militar não pode ser prejudicado no seu cargo, etc. Eu fui. Sim. Portanto, quando eu recebo o serviço militar, alguém tinha ocupado o meu cargo, eu aí até percebo, mas nem a lei, nem a Constituição me salvaguardaram. Ou seja, vieram dizer que a Universidade Católica não estava sujeita à lei portuguesa, que era um regime concordatário, as coisas. Sim. E eu ainda invoquei a Constituição e também me foi sugerido que nem a própria Constituição portuguesa se aplicava à Universidade Católica. Bom, enfim, isso é uma coisa mais traumatizante da ciência. Então, eu no final do serviço militar fiquei um pouco expectante. Vou ou não vou ao próximo concurso dos negócios estrangeiros? Vou ou não vou? Eis não quando o pai de um colega meu, um homem bastante famoso, o professor Martínez, me mandou perguntar pelo filho se eu estaria interessado em ir para uma universidade privada, que na altura se chamava Universidade Livre. Eu digo que na altura se chamava Universidade Livre, porque essa Universidade Livre de repente entrou em colapso e deu origem a várias outras. A maior parte das universidades privadas em Portugal são descendentes da Universidade Livre, são resultantes do colapso da Universidade Livre, ao qual eu assisti, porque já estava a dar aulas. Então comecei com ele. Ele era um catedrático dos tais que tinham sido expulsos. Sim, claro. Tinha sido diretor da Faculdade de Direito, etc. Um homem com muita reputação, um gajo também com uma reputação política negativa, mas enfim, de alguma maneira correspondia à minha orientação política também, por reação à Revolução que me tornava um homem de Direito. E o nosso entendimento foi sendo particularmente bom. Ele tinha uma fama bastante agressiva, mas eu talvez o tenha apanhado já numa fase menos agressiva, e ele ficou muito impressionado com a minha erudição, com a tal que vinha de trás. Vinha de trás, claro. A tal que vinha de trás. E lembro-me de algumas conversas ele dizer-me coisas, porque ele estava a estudar para fazer um livro, aliás, extraordinário de História Diplomática. Ele de vez em quando tinha umas dúvidas sobre História Europeia e eu preenchia-lhe as dúvidas. Disse, não, esse é fulano tal. À quarta ou quinta vez, claro. Ele disse-me assim, Fernando, você tem que concorrer à Faculdade de Direito. Eu vou regressar à Faculdade de Direito e você tem que vir comigo. E então eu lá me apresentei em 85. Em 1985 apresentei-me a concurso na Faculdade de Direito. E apesar de vir de fora e haver 8 candidatos para uma vaga, eu fiquei em primeiro lugar exéquo, com o Luís Máximo, um colega meu que agora é governador do Banco de Portugal. E pronto, e lá fiquei, lá fui ficando.
Nessa altura o meu pai era vivo e o meu pai, eu tinha feito estágio de advocacia, até durante o serviço militar, veja só. Porque naquela altura o estágio de advocacia não era tão exigente como é agora. E filho com o meu pai. E o meu pai tinha uma advocacia individual, porta aberta, tratava de tudo, inclusive direito de família, enfim. Mas o meu pai era um advogado muito sofrido. Ou seja, o direito não o tratou bem e ele também não se dava bem com o direito. Ou seja, ele tinha um feitio, ele tinha um perfil psicológico que de alguma maneira não era o mais adequado para ser um advogado. Ele não tinha um certo distanciamento que o protegesse daquilo que talvez se pudesse designar por um certo burnout. Sim. Ele nunca teve burnout, mas ele sofria demasiado com as questões. Os problemas dos clientes. E ao mesmo tempo, talvez por isso, ele dizia-me, não tens que fazer o estágio para ser advogado, claro, é como eu tirar a carta de condução, claro, sem saber. Então, mas se puderes, se puderes, não faças a vida que eu fiz. Ele, no curso dele, tinha tido 4 professores que tinham chegado a catedráticos. Tinha tido 4 colegas que tinham chegado a professores catedráticos em Coimbra. E ele tinha especial estima por um deles, e ele repetia sempre, parecia um mantra: tenta fazer o que fez o Pereira Coelho, que era um desses, que era um homem de direito de família. Tenta fazer o que fez o Pereira Coelho, segue o exemplo do Pereira Coelho. Tantas vezes eu vi isso. Acabou seguindo. Dependia de muita coisa. Eu agora cheguei lá, mas pode haver aqui um erro de retrospectiva. Nada esteve garantido até eu chegar. Portanto, eu esforcei-me por ir por esse caminho. Fui reconhecendo o bem fundado das advertências do meu pai, neste sentido que percebi que a vida do espírito, como ela pode ser praticada na academia, tem algumas virtudes, mas a academia vista de perto é muito menos interessante que vista de longe, não é? E, portanto, como tudo, aliás, na vida, quando se vê muito de perto, começam a aparecer as imperfeições. E, portanto, eu fui depois, aos poucos, fui evoluindo em 2 sentidos diferentes, de ir assegurando que a minha carreira académica chegava até ao topo e de ir começando a abrir caminho fora da academia, para não ficar refém da academia. Durante algum tempo eu consegui fazer isso com universidades privadas, ou seja, não estava exclusivo lá na faculdade, e depois fui multiplicando com parceiros, arbitragens, etc. E depois, mais recentemente, com as arbitragens tributárias, etc. Fui diversificando. E Fernando, onde aparece o Brasil? Porque acredito que a maioria dos colegas saibam, mas assim, a sua relação com a comunidade dos advogados, dos juízes brasileiros é uma relação muito forte e de longa data. Como é que isso surgiu? Nos fala um pouco dessa relação do Fernando com o Brasil. Bem, a relação com o Brasil começa muito influenciada por 2 nomes que eram muito influentes no Brasil, que era o professor Ascensão e o professor Jorge Miranda. E eu convivi muito com ambos, fui muito apoiado por ambos, fui muito acarinhado por ambos. Tenho relacionados uma grande dívida de gratidão da forma como eles me trataram. Eu era um jovenzinho impertinente. E eles tinham muita paciência para mim, etc. Talvez por acharem que, talvez por me associarem ao professor Martínez, pelo qual eles também tinham respeito, enfim. E através deles fui começando a ter algum contacto, sempre aqui em Lisboa. E um dia o professor Ascensão pediu-me para eu receber um colega que vinha de Curitiba, que queria fazer uma coisa em Law Economics. Coisa que para o professor Ascensão naquela altura era assim uma coisa um pouco bizarra, um pouco estranha, não é? É como se alguém chegasse lá e dissesse que queria cultivar rosas na Faculdade de Direito. Bom, mas está bem, mas ainda íamos no adro, porque depois ele ainda teve outras desilusões, que quando eu escrevi o livro sobre direitos dos animais, ele aí então achou que eu tinha enlouquecido, mas naquela altura ele recomendou-me e tal, e eu aliás digo já o nome dele, o Ramon Mazeiros Nogueira, de Curitiba, que agora até é desembargador, entrou no Quinto Constitucional.
e com o qual fui mantendo algum contacto. E depois, a convite do Ramon, fui a Curitiba, num momento absolutamente histórico, que é impossível não se situar historicamente, todos sabemos esse momento histórico. Eu regresso a Lisboa no dia 11 de setembro de 2001. A minha primeira viagem ao Brasil terminou com as Torres Gêmeas a caírem. Que loucura, não sabia No disso. próprio dia. No próprio dia. Eu pousei as malas em casa, a minha mulher foi comprar um jornal e quando voltou esbaforiada. Temos que ligar a televisão. Passa-se qualquer coisa em Nova Iorque. Eu vi a segunda torre a cair. Portanto, é impossível não saberem qual foi o primeiro ano em que eu fui ao Brasil, 2001. Acontece que eu tinha já um grande afeto pelo Brasil. O meu pai sentia-se brasileiro porque a minha avó era brasileira. O meu pai passou a infância no Brasil e então eu fui toda a vida ouvindo coisas sobre o Brasil. Algumas, vamos dizer assim, um bocadinho caricaturadas, distorcidas pela distância e pela saudade. Aquilo parecia-me mais Machado de Assis que outra coisa, mas enfim, mas era o que o meu pai me contava, e então eu tinha uma certa... Eu, em criança, folheava todas as revistas brasileiras, do Cruzeiro, Manchete, tudo aquilo. O meu pai comprava aquilo tudo avidamente e religiosamente, sem falhar. Então se o Brasil era um amigo próximo ainda. Era um amigo próximo e muito distorcido, confesso que muito distorcido. Eu tinha uma visão do Brasil. Os primeiros passos do realismo no cinema brasileiro, eu senti-os como uma traição. Ou seja, quando começam a aparecer aqueles... Eles não usam black tie, não sei o quê, começam a filmar na favela, muito antes da cidade deles. Sim, claro. Começam a aparecer umas coisas e tal. Eu disse, não, o governo brasileiro devia chegar em cima destes caras, porque isto é traição. Isto não existe. Isto não existe. Isto é má língua. Isto deve ter sido filmado na Bolívia, uma coisa assim. Sim, claro. Ou seja, tinha uma visão absolutamente rósea do Brasil. Mas depois foi-se criando uma dinâmica. Eu fui criando uma rede de contactos e a certa altura houve uma oportunidade de eu ir para o Instituto de Direito Brasileiro, que era presidido pelo professor Miranda. Depois, por um conjunto de circunstâncias, os que estavam lá há mais tempo do que eu foram ocupar outros cargos e quando ele terminou, sucedi-lhe eu. E então, naqueles 2 anos, ou assim, resolvi fazer uma coisa que o professor Miranda, por falta de tempo, vamos dizer assim, por causa das solicitações, nunca tinha feito. Queria fazer uma espécie de contacto sistemático com as universidades que interessavam. Claro, não queria ser com todas, para milhares, mas aquelas que interessavam, aquelas que tinham bons programas de mestrado ou programas de doutorado, por aí fora. E aí também conseguia alargar um bocadinho a rede. Entretanto, no que diz respeito, por exemplo, às nossas relações pessoais, tudo aconteceu porque, isto é como se diz das cerejas, uma vem atrás da outra. Do Ramon passei ao Egon Balkman Moreira. O Egon Balkman Moreira, a essa altura, diz-me: você quer conhecer o Luciano Tino, que eu já tinha lido, e eu disse: quero conhecer, sim senhor. O que para mim foi uma surpresa, porque eu achava que o Luciano Tino era um cara muito chato. Muito chato. Ou seja, achei que ele ia ser um tipo muito formal e pomposo. Eis não, quando aparece-me, claro, um homem delicioso, no convívio e tal, demos logo bem, muita gargalhada, muita risada e tal. Eu acho que ele achava que eu ainda era mais chato. Claro. Portanto, foi uma coisa agradável para os dois. E a partir daí, depois conhecidos e tal, seguiu-se esta relação de amizade, que é uma relação de amizade relativamente simples, fácil. Até por isto, eu vou ser aqui um bocadinho desencantado. Às vezes as relações de amizade também ganham um bocadinho com a distância. Claro. Ou seja, o facto das pessoas não terem que conviver constantemente facilita muita coisa. Diz também que muitos relacionamentos, muitos casamentos também se beneficiam desse efeito. Eu não comecei a pensar nisso, mas adaptei para não ser politicamente incorreto. Exatamente. Mas é um pouco isso. Às vezes a distância também ajuda, não é? Claro. Ajuda. Vamos lá, na amizade, como em tudo o resto, às vezes o excesso de familiaridade estraga. Ou seja, às vezes as pessoas, porque se vêem em situações desagradáveis, começam a ser desagradáveis umas com as outras. Mas se uma pessoa não tem tantas oportunidades de nada, tudo fica facilitado. Fernando, já encaminhando um pouco para o final, mas assim, 2 pontos que eu queria, se possível, ouvir você. Um pouco como é que você está vendo, nós estamos nesse momento agora, nessa etapa, né? Estamos estruturando aí
não vou aqui ter spoiler, mas estamos com projetos interessantes em andamento. Nesse momento em que você retoma a advocacia, né? Então eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso e também, se possível, depois um comentário para os colegas do escritório mais jovens que estão, por vezes, ainda estão no estágio, ou estão entrando na faculdade agora, ou quem está saindo da faculdade agora. O que você, depois de toda essa carreira percorrida e tendo chegado na posição que você está hoje, inclusive em termos acadêmicos, o que você teria a dizer a eles? Bom, adaptando um bocadinho aquelas palavras sábias da Paula Chain, que eu ouvi a gravação, há um ditado que diz que o homem faz planos e Deus dá umas gargalhadas. Não é? A vida é o que nos acontece, não é? Propriamente é o que nós queremos. E eu ter chegado ao topo da carreira académica era uma coisa que eu desejei, mas não foi muito planeada, porque houve tantos acidentes pelo meio que se eu tivesse de alguma maneira feito um plano, o plano podia-me ter atrapalhado. Ou seja, eu tive aquela flexibilidade de ir vivendo cada momento e procurando em cada momento não apenas a inteligência adaptativa, mas também, enfim, vamos dizer assim, uma certa maleabilidade. Nós somos muito vítimas de nós próprios quando somos jovens, porque uma parte do nosso aprendizado vem com os erros. Há erros que nós temos que cometer. Há muitas coisas que nós ouvimos e aprendemos ouvindo dos outros, ou lendo dos outros, mas há muita coisa, apesar disso. Eu li muito e eu fui muito avisado e mesmo assim cometi muitos erros. E muitos desses erros são erros que nem sequer dá, porque não tem muito a ver com a nossa parte cognitiva. São erros de impulsos, são erros de impaciência. No outro dia citei até uma frase de um autor francês que dizia assim: com a idade as nossas impaciências tornam-se tristezas. Porque a essa altura as nossas indignações tornam-se tristezas. Porque quando somos muito novos indignamos, porque estamos impacientes e queremos tudo, né? E isso deixa-nos às vezes numa posição insustentável e amargos connosco próprios. Depois, numa fase mais adiantada da vida, nós lamentamos, mas não gastamos energia. Somos mais poupados e mais sensatos na adaptação. E, portanto, eu diria aos mais novos, não façam planos nenhuns, novamente, como disse a nossa querida colega Paula, não façam planos nenhuns. Um mínimo planejamento, claro que sim, Claro. Um mínimo. Mas não confie totalmente no não confiar totalmente em si próprio e depois também, uma vez por outra, descobrir que a natureza humana não só não varia muito, como tem necessariamente uma componente de luz e sombra. E nós somos uns idealistas irremediáveis. O velho Séneca tem um tratado do De Ira, diz que nós somos irados, nós somos furiosos por causa das nossas ilusões, exclusivamente, não é por causa dos outros. Porque os outros são como são. Nós é que temos ilusões sobre a forma como os outros são. De maneira que se nós formos abrindo os olhos e percebermos que não há anjos na Terra, as pessoas têm o seu lado positivo e têm o seu lado negativo, sabermos coexistir com o lado negativo das pessoas e saber canalizá-lo nos nossos próprios amortecedores, isto é, sabermos absorver os momentos de desânimo, os momentos de impaciência, os momentos de fúria dos outros, que de vez em quando externalizam para cima de nós por causa da proximidade. Isso é um bom princípio. Portanto, eu, se tivesse que voltar atrás, tornar-me-ia talvez um pouco mais sábio do que fui. Portanto, criando menos inimizades e tensões com pessoas com as quais inutilmente criei situações de impaciência e de incompreensão, no fundo, de incompreensão da minha parte. Portanto, até disso me penitencio. Quanto à primeira questão que colocou, no fundo, vamos lá, eu regressar à advocacia é um desafio que eu encaro com um bocadinho de perplexidade, confesso. Não é por estar a falar consigo, mas de vez em quando interrogo-me a mim próprio como é que você pode confiar numa pessoa que não é advogada há tantos anos. Eu compreendo que é por amizade, e a amizade vai resolver uma série de problemas. E a amizade pode ser o motor de muita coisa. E às vezes a amizade afasta a regra jurídica ou a regra de prudência que às vezes atrapalha. Baixa os custos de transação, se quisermos, naquela linguagem que estamos habituados a usar. Sim.
Agora, eu vejo isso como uma oportunidade, mas é uma oportunidade que eu tenho que aproveitar com aquela sensatez que a idade já me vai dando, que é de procurar regressar, mas regressar com a máxima humildade e com o máximo esforço de conciliação e de iranismo, como se diria em linguagem arcaica, ou seja, uma vontade pacificadora, uma vontade de nada justifica que nos demos mal, de maneira que a amizade vem primeiro, não pode haver impaciências, não pode haver falsas projeções, não pode haver, e no fundo aí noto que vim parar ao sítio certo, porque vejo que há em todo o escritório uma certa harmonia, até em colegas jovens que eu poderia estar à espera que fossem mais agressivos e mais observadores da jugular dos mais velhos, porque isso também faz parte, não é? Chama-se isso a morte do pai, não é? Claro. Mas que mesmo assim lá vão lidando com este velho regressado com algum respeito e com alguma simpatia e tal. Não me tratando como se eu fosse diretamente uma ameaça. Portanto, sentindo-me bem, acho que este regresso pode frutificar bem. Fernando, muito obrigado. Muito obrigado, tá? Um abraço. Obrigado, Muito prazer.